Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por Georges de Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Capítulo 2, A Imagem Patos, Linhas de Fratura e Fórmulas de Intensidade. O capítulo 2 está entre as páginas 105 e 239 e será dividido em 9 vídeos. Primeiro item. Sismografia dos tempos moventes, páginas 107 a 113. No semestre de verão de 1927, 3 anos, portanto, depois de voltar de Kreuzlinde, a clínica psiquiátrica na qual fora tratado por Biswanger, Aby Warburg resolveu dedicar um seminário inteiro a Burckhardt e à obra histórica para seus alunos da Universidade de Hamburgo. Na sessão de encerramento, depois que Alfred Neumayer abordou os aspectos teóricos contidos nas Weltgeschichtliche Betrachtung, Warburg pediu a palavra e propôs uma perspectivação extremamente significativa para a compreensão de seu próprio trabalho de historiador. Propôs uma avaliação conjunta como uma polaridade tão tensa quanto inseparável das obras de Nietzsche e de Burckhardt. Peço desculpas pela pronúncia em alemão mais uma vez. Acho importante citá-las, mas certamente está incorreta a pronúncia. Por isso recomendo a leitura do livro por vocês mesmos. Continuando. Warburg entrou no essencial desde a primeira palavra. O essencial consistia em rejeitar a ideia de que o historiador tivesse numa posição de domínio do material temporal, a memória, a ser exposto ou interpretado. Burckhardt e Nietzsche não interessavam a Warburg pelas doutrinas históricas que haviam construído ou professado. Eram verdadeiros historiadores, a seu ver, não como mestres de um tempo explicado, mas como sujeitos de um tempo implícito. Foram, no dizer de Warburg, os receptores, os captores, Auffanger, da vida histórica, dessa Geschichtliche Leben, aqui expressa em termos ao mesmo tempo psíquico e técnico, morfológico e dinâmico. Mnemisch, Wellen, as vagas, as agitações, ou melhor, as ondas mnêmicas. Nota 2. A nota 1 refere-se à referência a Nietzsche e Burckhardt. A sintomatologia do tempo, segundo Burckhardt, o jogo temporal das tendências e crises, desde então, tudo isso se exprime segundo uma metáfora geológica, no fundo mais inquietante. As vagas, as ondas da memória atravessam e afetam um elemento, a cultura em sua história, que nada tem de fluido. Por isso existem tensões, resistências, sintomas, crises, rupturas, catástrofes. O acordo fundamental que ouvimos ressoar incessantemente através da massa do tempo, como outrora dizia Burckhardt, nota 3, esse acordo das coisas sobrevivem, assume aqui a forma de uma onda, que se deve compreender como onda de choque e processo de fratura. Eis porque o caráter exemplar de Burckhardt e Nietzsche para a atividade histórica ganha a imagem técnica de um gravador dos movimentos invisíveis da Terra, o sismógrafo. Cita. Devemos reconhecer Burckhardt e Nietzsche como receptores de ondas mnêmicas Auffanger der mnemischen Wellen e compreender que, de que modo a consciência do mundo, Weltbewusstsein, afeta cada um deles de maneira diferente. Devemos tentar fazer com que um esclareça o outro e com que essa reflexão nos ajude a compreender Burckhardt como alguém que foi submetido à prova, al Irrleider, de seu próprio ofício de historiador. Os dois são sismógrafos muito sensíveis. Schar empfindlich Seismographen, cujas bases remetem a quando eles recebem e transmitem as ondas de choque da memória. Nota 4. Fim da citação. Detenhamo-nos por um instante nessa comparação técnica. Em primeiro lugar, o sismógrafo é um aparelho capaz de registrar movimentos subterrâneos invisíveis ou até imperceptíveis, cuja evolução intrínseca pode dar lugar a essas catástrofes devastadoras que são os terremotos, conforme figura 9 que está exposta no vídeo. Foi no fim do século XIX que a sismologia conheceu avanços decisivos, seguidos da melhora das técnicas do registro fotográfico. Nota 5. Ora, foi a totalidade do campo fenomênico e infrafenomênico, visível e invisível, sensível e insensível, físico e psíquico, que as ciências do registro quiseram, enfim, oferecer seus traços reveladores.
É provável que não haja nenhum lugar em que os desafios e os resultados trazidos por essa episteme do registro tenham sido mais bem sintetizados que no livro de Etienne Jules Murray sobre la méthode graphique, o método gráfico, publicado em 1878. Nota 6. O nome de Murray, como se sabe, está ligado aos avanços da cronofotografia. Nota 7. Desde 1967, William Heckscher destacou a analogia entre essa abordagem fotográfica do tempo, do movimento e a concepção warburgiana da vida em movimento. Bill Gitzleben, das imagens. Nota 8. Mas, recentemente, Philip Alan Michaud desenvolveu essa analogia, inclusive em seus paradoxos de construção figurativa. Cita: a figura já não é concebida como uma modificação ou um estado, mas como manifestação de uma energia que se atualiza num corpo. O corpo do homem do botão de prata na experiência de Mary. Desaparece a placa fotográfica, tal como a da ninfa em Warburg. Desaparece a folha do estudo para dar lugar a outra figura, a da energia em movimento. Nota 9, fim da citação. Ora, essa fórmula do movimento, dissociada de qualquer representação do corpo, é não apenas uma consequência estética do método cronográfico, mas também literalmente um retorno às condições epistêmicas do que, em tempos idos, antes do recurso à fotografia, Murray havia elaborado como método gráfico, em geral. Na página 109 está a figura 9 do sismograma obtido com um pêndulo astático de Wim Eschert, tremor de terra local no Chile, segundo Montessus de Balloura, La Sismographie Moderne, Paris, 1911, figura 19, detalhe. Do ponto de vista metodológico, a cronofotografia menos seria um prolongamento da fotografia em direção ao movimento, onde se costuma ver uma pré-história do cinema, do que um caso particular opticamente mediado da cronografia, escrita ou inscrição do tempo, cujos instrumentos Murray buscava desde seus primeiros trabalhos, ou primeiríssimos trabalhos. Nota 10. Em 1886, no contexto das experiências sobre a fisiologia animal, Murray fizera questão de definir o que poderia ser a forma real, como dizia, de um espasmo muscular. Segundo ele, era preciso determiná-la graficamente por meio de gravadores equivalentes ao que seria um sismógrafo do corpo humano. Um instrumento capaz de fornecer a inscrição e o grafo dos tempos e movimentos mais sutis do organismo vivo. Nota 11. O método gráfico foi inicialmente definido por Murray como o melhor modo de representação dos fenômenos. Nota 12. Logo se percebe que, na realidade, esse modo de inscrição, como ele diz em especial, acarreta um paradoxo em que a própria ideia do representável acaba por cindir-se, por se desunir em duas vertentes complementares. De um lado, o cronograma é uma fórmula transposta, abstrata, ela provém do gráfico no sentido mais corrente, que remete ao traçado de uma pura relação entre duas ou mais variáveis por uma linha que une pontos característicos. Como fórmula, portanto, o cronograma, seria meta-representacional, indireto, puramente simbólico. Contudo, por outro lado, Murray exige muito mais de seu método gráfico. Segundo diz, ele quer que este seja um modo direto de expressão dos próprios fenômenos. Nota 13. Assim será preciso que os pontos característicos, por natureza, separados, distintos e descontínuos, consigam desposar o contínuo temporal do movimento. A condição de simples fórmula modifica-se a partir do momento em que se estabelece a inscrição do estado do corpo em cada instante de sua mudança de estado, a partir do momento em que é possível produzir um gráfico contínuo. Para isso, basta desenvolver uma tecnologia de aparelhos registradores de indicação contínua. Nota 14. Transpor essa etapa é inventar a cronografia como tal, ou seja, a transmissão do movimento para o estilete que inscreve sua duração no rolo, que no século XIX as pessoas se contentavam em enegrecer com fumaça, os aparelhos registradores. Nota 15. A palavra transmissão é capital. Ela faz da fórmula entidade meta-representacional um índice infrarrepresentacional,
um prolongamento físico, uma transferência direta do movimento em tempo real. Aí está o essencial dessa problemática, o que a fórmula abstrata, como tal, também tem a relação direta com o fenômeno que ela representa com exatidão, mas o qual acompanha, transmite de forma táctil, inscreve e exprime ao mesmo tempo. A mesma polaridade, note-se desde já, é encontrada nas ideias warburgianas de pathos-formel e dynamogram. Ela, representada, pressupõe uma concepção energética e dinâmica do traçado, como um prolongamento reflexo, ainda que mediado por um estilo, termo a ser entendido tanto em seu sentido técnico como no seu sentido estético, dos movimentos orgânicos. Ela pressupõe igualmente uma extensão considerável do campo de registro gráfico. O sismógrafo, de que fala Warburg, não passa de um caso particular desses aparelhos que inscrevem o movimento, dos quais Murray elaborou meticulosamente o sistema. Pantógrafos, harmonógrafos, acelerógrafos, odógrafos, miógrafos, pneumógrafos, cardiógrafos, reógrafos, hemodromógrafos, limnógrafos, simógrafos, termógrafos, esfigmógrafos e outros polígrafos, etc. Todos esses aparelhos descritos por Murray tinha por função restabelecer o traço da temporalidade dos fenômenos menos fáceis de observar, desde a propagação de ondas líquidas até os fenômenos do terremoto, da deglutição ou das articulações fonemáticas. Nota 16. Apesar de ser o caso de uma espécie técnica muito difundida no século XIX, a comparação introduzida por Wagner revelou-se muito específica. O grande historiador Burckhardt-Unit não era, segundo ele, comparável a qualquer polígrafo ou cronógrafo, bem intencionado. Warburg falou em sismógrafo, porque, para ele, o tempo já não era o que tinha sido para Murray. Não era uma grandeza qualquer, não era uma variável necessária e contínua de todo o fenômeno, porém, algo muito mais misterioso, difícil de apreender como tal, e, ao mesmo tempo, temível. Na página 111 está a figura 10 de Etienne Jules Murray, movimentos de marulhos visualizados por pastilhas brilhantes em suspensão num líquido e corrente d'água encontrando um plano feito em 1892 e 1893. Cronofotografia sobre placa fixa, Paris, Collège de France. E a figura 11 de Etienne Jules Murray, trajetória estereoscópica de um ponto brilhante colocado no nível das vértebras lombares de um homem que caminha, afastando-se da máquina fotográfica. 1894. Cronografia sobre placa fixa, segundo E. J. Murray, Le Mouvement, Paris, 1894. Etienne Jules Murray. Quando Warburg usou a comparação com um dinamógrafo, foi para indicar o caráter complexo dos movimentos a serem analisados na história das imagens. Eles não são redutíveis a um aspecto. Usam forças, portanto, formas dinâmicas. Por isso, na história da arte, é preciso continuar a refletir sobre os modelos biológicos e psíquicos, a começar pelos da vida, Leben, e da sobrevivência, Nachleben. E quando Warburg fala em sismógrafo, como nesse seminário realizado em 1927, é para indicar o caráter muito ameaçador no fundo dessa vida histórica. Na página 112 está a imagem 12, miograma de uma histérica, espasmos muscular durante o estado de sonambulismo, segundo Pierre Richer, Études cliniques sur la grande hystérie, Paris, 1885, página 642. De que ameaça se trata? O tempo sempre nos coloca à beira de fissuras, que na maioria das vezes não vemos. O historiador sismógrafo não é o simples descritor dos movimentos visíveis que ocorrem aqui e ali. É principalmente aquele que inscreve e transmite os movimentos invisíveis que sobrevivem, que são urdidos sobre o nosso solo, que se aprofundam, que aguardam um momento inesperado de se manifestar subitamente. Não é à toa que Burckhardt falava de uma patologia e de uma sintomatologia do tempo. O historiador da cultura tinha que estar à escura destas, como o sismógrafo de Schmidt ficava à escuta dos movimentos da crosta terrestre e como o dinamógrafo
de Charcot ficava à escuta do corpo histérico mergulhado em estado de sobrevivência, sonambúlica, à espera, na aura histérica de sua crise, de seu próprio cismo. Figura 12, já citada, nota 17. Corrigindo, o historiador da cultura tinha que estar à escuta destas sintomatologias, como o sismógrafo de Schmidt. Na realidade, a ameaça é dupla. Por um lado, o historiador sismógrafo registra tatilmente os sintomas do tempo com seu estilo repercutindo as vibrações ou as ondas de choque e em seguida transmitindo-as opticamente no rolo de inscrição para o olhar de outrem. Nessa condição, ele emprega um conhecimento dos sintomas, um conhecimento por via indireta que distingue o saber histórico assim concebido e qualquer certeza positivista. Mas, por outro lado, Warburg insiste em dizer que o sismo do tempo atinge o próprio aparelho que faz a inscrição, quando sobrevêm ou irrompem na memória as ondas do tempo. O sismógrafo, muito sensível, estremece nas bases. Assim, transmite o sismo para o exterior como conhecimento do sintoma. Patologia do tempo, que se tornou legível para outrem. Mas ele o transmite igualmente para dentro de si, como experiência do sintoma, como empatia do tempo, na qual corre o risco de se perder. Seria essa a dialética da imagem aqui proposta por Aby Warburg, para fazer justiça aos riscos do ofício do historiador. Leremos agora as notas referentes ao item 1 do segundo capítulo. Nota 1. A Aby Warburg, 1927, páginas 86 e 89, tradução, página 21 a 23. Desse seminário realizado entre 30 de maio e 27 de julho, participaram, em ordem cronológica, Frankel, Schubert, Belschle, Rougemont, Heider, Heinck, Sternle, Drommert e Neumayer. Nota 2. Ibden, página 86. Nota 3. Burckhardt, 1865 a 1885, página 2. Nota 4. Aby Warburg, 1927, página 86, tradução, página 21, modificada. Nota 5. Conforme Schmeiden, 1879, Montessus de Balor, 1911, página 33 e 65. Nota 6. E.J. Murray, 1878. Nota 7. Conforme Frisot, Organização, 1977, Dagonet, 1987, Manon, 1999. Nota 8. Heckscher, 1967, página 254 a 255. Nota 9. Michaud, 1998A, página 86 e 88. Murray, nota 10. 1878, página 5. Idem, 1885, idem, 1894, página 5. Nota 11, idem, 1866, página 3 a 10. Nota 12, idem, 1868, página 81. Nota 13, idem, 1878, página 1 a 46. Nota 14, idem, 1868 a 105. Nota 15, idem, 1894, página 4, referente a Murray, desculpe. Nota 16, idem, 1868, página 106 a 202, idem, 1878, página 107 a 240. Nota 17, Regnard, Pichet, 1878, página 641 a 661, Richer, 1881, página 537 a 658, George de Huberman, 1982, página 84 a 112 e 173 a 183. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!